Bora lá, bora lá, bora lá, que está começando mais um A Vida por Trás das Câmeras. Aqui é o lugar onde eu trago para vocês o infinito universo da arte de fazer cinema. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Satieff e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros passos no Movie Magic, tá? Então, bora lá. Mas, Fernanda, que caceta é Movie Magic? Então, vamos lá entender primeiro o que é o Movie Magic, né? O Movie Magic Scheduling, conhecido também como MMS, é um software de computador utilizado mundialmente por assistentes de direção dentro de uma produção cinematográfica. Ele é comercializado pela EP Entertainment e é extremamente importante ter domínio dessa ferramenta para quem quer trabalhar como assistente de direção, para quem quer trabalhar com audiovisual. Ele economiza um tempo absurdo de produção, ele aumenta a eficiência de produção. Então, assim, pensou em assistente de direção, pensou em Movie Magic. Gente, desculpa aí, meu cabelinho hoje está pior do que dos outros dias, né? Pandemia, presidente de casa, sem cortar o cabelo, tá bem ruim mesmo, eu sei. E hoje eu ainda praticamente pulei do chuveiro para cá, então entender que o negócio aqui tá pior do que já estava. Então, vamos lá. Agora, vocês já entenderam que para sexta direção, você precisa ter domínio dessa ferramenta. É claro que tem, né, o terceiro assistente, que não obrigatoriamente precisa trabalhar com o Move, mas a gente vai falar sobre as funções de cada assistente futuramente, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o Move. Então, vamos lá. O Movie Magic nada mais é que um programa, um software à base de banco de dados. Mas o que é banco de dados? Banco de dados nada mais é que uma coleção de dados, né? É um ambiente usado para manipular, para gerenciar dados, como formato, nome de campos, enfim, informações em geral. Ele armazena os registros, né, que são alimentados nele, ali, as estruturas do arquivo. Então, o que significa isso? Significa que toda vez que uma informação for inserida, toda vez que você for alimentar o banco de dados, ali, toda vez que o banco de dados for alimentado, você vai poder posteriormente manipular, ter a gerência das ocorrências que você alimentou. Então, isso traz uma inteligência e um planejamento, né, uma visão ampla do planejamento dentro da sua gestão. Então, tá entendendo nada? O Movie Magic ele é complexo, mesmo assim, da gente explicar ele na teoria. E além disso, ainda tem um outro agravante. Enfim, ele é um software que é usado em Hollywood, todo mundo já deve ter escutado falar, né? Mas ainda tem um outro agravante, além de ser difícil de explicar ele na teoria, é que ele é zero intuitivo, assim. Ele não tem um design que você bate o olho ali, teu olho, que bonitinho, que gostosinho. Ele não é orgânico, sabe? Assim, ele não tem um design facilitador. É comum, assim, muitas pessoas mesmo, assim, na minha história, eu já vi, na minha vida, e dos meus colegas, assim, já vi muita gente ter grandes dificuldades, assim, no início, sabe, da utilização dele, quando você começa a manipular. É de extrema importância ter raciocínio lógico, né, para lidar com ele, mas eu vou te dizer que se você não gosta de matemática, não quer saber de raciocínio lógico, isso não é um impeditivo, assim, porque você vai conseguir desbravar ele de qualquer maneira, porque a partir do momento que você entende o sentido de cada ferramenta, quando você tem o conhecimento, o domínio, onde aquela ferramenta pode te levar, o que você pode fazer com ela, você consegue sim, mesmo que você não goste de matemática, criar logicamente em cima disso. E, cara, você pode fazer o que você quiser, assim. Porque ele é um banco de dados, né? Então, como ele é um banco de dados, você consegue brincar, sabe, ali com a gestão das informações que foram alimentadas nele e tudo mais. Então,
Passada essa parte inicial do entendimento do que é o software ali na teoria, na parte chata da coisa, o que ele serve na prática, né, no nosso dia a dia? Ele serve para você alimentar uma análise técnica, né? Então, você vai começar a construir o projeto, você começa fazendo análise técnica. Lembra da aulinha que a gente fez de análise técnica? Para quem não assistiu, dá uma olhada lá no canal. Tem uma aulinha de noções de roteiro e análise técnica. Então, aquela análise técnica que você faz ali naquela ficha, onde você começa a entender o que é uma análise técnica na real, começa a ter intimidade com ela, você vai jogar ela aqui para dentro do Movie Magic. A partir dessa análise técnica, a gente consegue montar um plano de filmagem, né, com todas as questões que a gente tem de dados, que a gente alimenta, a gente cria um calendário. Então, a gente faz análise técnica, monta um plano de filmagem, e a partir disso, com as datas, né, do que vai filmar o quê, quando, onde, a gente consegue ter gestão para criar listas e ter um controle melhor das ocorrências. Ah, tá, beleza, mas e aí? E aí, cara, que você consegue, planificar. Dois, você consegue gerar resultado, né? Assim, você consegue preparar cronogramas, você consegue produzir relatório customizado. Então, assim, a partir do momento que está ali cada cena alimentada dentro do Move, a partir do momento que você inseriu as suas datas, as suas red flags, as suas questões de elenco, suas questões de locação, ou seja, o que você precisar inserir, qualquer coisa pertinente ao projeto, você consegue criar listas. Então, vamos lá. Eu consigo criar lista de elenco por ator, por personagem. Eu consigo criar lista de arte por objeto. Eu consigo criar uma análise técnica inteira, tirar na íntegra cena a cena. Eu consigo criar lista por data. Então, assim, no dia tal, o que eu tenho? Brum, de arte, figurino, caracterização, locação, elenco. Como ele é a base de banco de dados, você cruza as informações e ele te gera um resultado, né? Então, permite tanto que você, enquanto assistente de direção, como a sua equipe, consigam ter uma visão mais ampla ali do projeto e facilita para a tomada de decisões, né? Então, a gente acaba tomando as melhores decisões possíveis em cima disso. Vamos supor, eu tenho um ator que é internacional, tá? E ele, sei lá, ele é do Uruguai e ele vem para o Brasil para filmar com a gente. E, cara, eu só tenho 3 dias desse cara aqui. Dentro do Movie Magic, você dá um find, a gente vai passar por isso, né, em aulas futuras, e você consegue selecionar todas as cenas que aquela pessoa tá, entender, visualizar de uma forma simples, fácil, e juntar essas cenas numa diária só, ou dentro das 3 diárias. Você consegue entender quantas cenas tem de tiro naquela locação e juntar as cenas. Então, assim, você consegue diminuir a ida da arma para o set, você consegue reduzir a quantidade de áreas de elenco, você consegue mensurar as diárias de uma locação. Enfim, você consegue qualquer coisa dentro daquele universo a partir da condição dele ter sido bem alimentado. Então, tudo começa, mais uma vez, numa boa construção de análise técnica. Ah, Fernanda, mas você já me falou que a análise técnica é um organismo vivo. Sim, ela é um organismo vivo, mas você vai começar a sua análise técnica com base no seu roteiro inicial e a partir daí você vai ali cada cena alimentando e fazendo as trocas e todas as informações que são pertinentes, né, para cada cena. Então, bora lá. Bia, a gente vai falar sobre template já já, tá? Então, bora lá. Eu queria, antes de começar a fazer o nosso move, né, entrar no nosso projeto, eu queria mostrar um pouquinho a carinha dele, do que é o Movie Magic. Peraí, do que é o Movie Magic em si. Só para vocês já começar a dar uma namoradinha nele, já olhar, já ver a carinha, para não ir direto no vamos lá criar o seu projeto
e dá uma assustada, né? Então, assim, antes de sair para jantar, vamos conversar aqui, porque eu preciso te conhecer. É isso que vai acontecer agora. Então, vamos lá. Bora lá. Oi, Movimed! Seu lindão, coisa rica do meu coração, amor da minha vida. Eu, gente, sou completamente apaixonada por esse software. Eu sou uma desbravadora desse software. Eu falo direto com a EP. Enfim, já descobri vários. Resolvi alguns bugs que deu aqui no Brasil. Um deles é o do problema do calendário da hora de verão. Então, eu tenho uma história aí de amor com o Movimagic grande. Então, bora lá. Eu trouxe aqui para a gente conhecer, primeiro, o que é Movimagic, antes da gente entrar de vez na nossa vida. O Move que eu criei para fazer o template da divulgação das lives dessa semana. Então, só para a gente ver aqui. Então, assim, essa primeira tela que vocês estão vendo é a tela da nossa análise técnica, tá? É o nosso breakdown, é onde a gente vai alimentar todas aquelas informações, igualzinho na fichinha técnica que a gente viu lá na aula de noções de roteiro e de análise técnica. Então, você vai lá alimentar a cena, você vai botar se ela é interior ou se ela é exterior, você vai dizer qual é o set dela, se ela é dia ou noite, tamanho da página, a sinopse da cena, e você vai descrever por dentro das categorias, por dentro dos elementos, por dentro das categorias, cada elemento que tem em cada cena. Então, essa parte aqui, que é a nossa folha, que é a nossa sheet, cada cena tem uma folha, cada cena tem uma sheet, tá? Então, isso é a primeira coisa que vocês têm que ver. Segunda coisa é o board, o nosso tripboard, que é isso aqui que eu trouxe para vocês verem, que foi exatamente o que eu criei para fazer o template da programação da live. Então, eu fiz a programação da live a partir do Movimagic, né? Não sei se vocês perceberam, mas foi essa a ideia aí que a gente teve por aqui. Então, por exemplo, eu mudei o Daybreak, essa linha preta que você está vendo é o Daybreak, que é onde mostra o final do dia. Aí eu lancei um lá, Can't You Talk com Daybreak, porque o final do dia vem na parte de baixo. Enfim, a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Como tem também, por exemplo, as listas. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, espera aí. Uma lista. Ó, aqui é o desenho de uma lista. Ele é mais. Você pode, enfim, transformar a lista você pode programar ela e fazer ela do jeito que você quiser, botando as informações que você quiser. Você programa ela aqui, ó, nessa ferramenta que você vai inserindo onde você quer que apareça na folha cada informação, mas a aula dos reports, das nossas listas, é outra, tá? Então, agora que vocês já viram o que é o Movimagic, qual é a cara do Movimagic, vamos começar a nossa vida real com ele, tá? Então, bora lá. Para você começar um projeto novo do Movimagic, do zero, você precisa o quê? Você precisa de um template, tá? Pô, Fernanda, tô aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Tô aqui, ó, cliquei no Movimagic, tô abrindo meu Movimagic. Cara, segue na tela preta, ele não abre, não acontece nada, não aparece nada, sumiu tudo. Quem nunca passou por esse sustinho aí, de tentar abrir, de tentar abrir um Movimagic e no meio de um projeto, às vezes está numa série monstruosa, até meus colegas assistentes de direção, quem já não passou por isso, de tentar abrir, não entender nada, achar que você perdeu todo o projeto e, na verdade, você só não está abrindo o template. Então, assim, quando você for pela primeira vez, se for você disponibiliza isso aí, vou disponibilizar depois um template para vocês, tá, Fregol? É Frengol. Fala aí se eu falei certo depois. A primeira vez que você vai abrir
o Movie Magic, você precisa de um template, tá? Pô, Fê, mas e aí? O que eu faço da minha vida? Eu não tenho um template. Como é que eu vou fazer isso? Cara, o Movie Magic, ele te dá um template padrão. Então, a partir do momento que você tem o Movie Magic, ele te dá um template padronizado do Movie Magic, tá? Ele fornece, ele vem instalado no MM-Data do Movie Magic e agora eu vou mostrar para vocês onde é que você encontra ele, tá? Então, assim, para ter o Movie Magic, você precisa ter uma licença, ele é vendido pela EP. A cada compra do Movie Magic, você ganha 2 licenças. E para a gente começar esse passo aqui, primeiro você tem que ter o programa já instalado no seu computador. Ele roda tanto para PC quanto para Mac, tá? Então, enfim, uma vez tendo o Movie Magic instaladinho aí no seu computador, a gente começa a nossa vida. Então, bora lá. Como é que a gente vai achar esse template? A gente vai abrir o programa, ele não vai acontecer nada, a gente vai dar aquele panicada, ih, meu Deus, ele não abre, não está funcionando, não instalei certinho. Não, a gente não vai dar essa panicada, porque a gente já sabe que precisa de um template para isso. Então ele vai abrir, você vai lá em File, New Schedule from Template, e você vai nos aplicativos do seu computador. Você vai onde, tanto no PC quanto no Mac, onde ele foi instalado, tá? Então você vai lá procurar onde ele foi instalado, e você vai ver, ó, que tem a pastinha Movie Magic. Tá todo mundo vendo aí? A pastinha Movie Magic? Então, na pastinha Movie Magic, ele tem outro Movie Magic dentro, que é o MM Scheduling, que é o nome do programa. Dentro dessa pasta do Movie, você vai achar uma pasta, gente, isso é padrão. Pausa depois, revê essa live, ficou com dúvida, volta. Não tem outra forma de você abrir se não for assim. Então, é padrão, instalou o Movie Magic, ele vem com essa pastinha que chama MM-Data, tá? Dentro dessa pastinha, você vai achar uma pasta que tem examples e template. Olha nosso template aí, que bonitão. Esse danadão, tá? Então, a gente vai abrir a Default Template, tá? Esse é o template original, padrão, para você iniciar um projeto no Movie Magic. Ah, Fernanda, já tem meu template. Que ótimo. A gente vai aprender a construir nosso template a partir de agora. Você pegou o programa, você vai começar a trabalhar com ele, você vai começar a criar seu projeto do zero. Você vem aqui nessa pastinha, vou mostrar de novo o caminho para vocês. Vai nos aplicativos, onde está instalado o Movie Magic no seu computador. Clica na pastinha do Movie Magic. Acha a pastinha MM-Data e dentro da pasta MM-Data vai ter uma pasta template. Presta atenção. Tem sempre 2 templates lá. Você não vai abrir o front, você vai abrir o default template, ok? Esse é o que a gente vai começar a trabalhar, beleza? Então, eu vou abrir aqui, Open. Abriu um novo template, o original, template padrão que vem de fábrica do Movie Magic. Primeira coisa que a gente vê aqui na nossa vida, quando a gente olha para ele, é o quê? Que ele está todo em inglês, né? Os elementos estão todos em inglês. Então, cast members, background actors, stunts, props, câmera, special effects. Então, primeira coisa que a gente vai fazer quando abrir o Movie Magic é transformar as categorias. E a gente vai mudar o nome delas e vai passar elas todas para português, tá? Então, a gente vai o quê? A gente vai aqui no Design e vai no Category Manager. O que é isso? São todas as categorias, são todos os departamentos, tá? Então, a categoria é elenco, direção, arte, fotografia, figurino. Então, a gente vai alterar o nome das categorias, tá? Então, vamos lá. Cast members. Quem sabe o que é cast members aí? Quem imagina o que é isso? E aí, gente, aqui dentro desse universo, já passando uma coisa de
padrões de nomenclatura para vocês, toda categoria tem os seus elementos, né? Então, os elementos estão dentro da categoria. Então, a chave, a caneta, a bala estão dentro da categoria da arte. O João, a Maria e o José estão dentro da categoria elenco. A câmera, a lente, o filtro estão dentro da categoria fotografia. Então, para a gente já começar a imaginar aqui uma coisa que eu acho que é extremamente importante, isso é uma coisa que assim, eu uso muito na vida, é um método meu, que é ter um padrão de nomenclatura para isso, a gente vai sempre chamar as categorias em caixa alta, tá? Então, vamos lá. Cast members, elenco, Bia. Então, vamos lá. Elenco em caixa alta. Background actors, eu vou chamar aqui já de figuração, tá? Ok. Stunts. Stunts são os nossos dublês. Então, bora lá os dublês. Veículos. Props são os objetos de cena. Você vai ouvir muito falar em prop, tá? A gente usa a palavra prop ainda, tá? Então, bora lá. Câmera, eu vou chamar de fotografia, tá? O departamento de fotografia. Special effects, efeitos especiais. Dentro dessa categoria, a gente tem os efeitos mecânicos, a gente tem os efeitos de pós, a gente tem que depois a gente destrincha as categorias, tá? Agora, como a gente ainda não, né, está começando um projeto e tudo mais, eu estou só primeiro transformando o inglês para português. Depois, vamos supor, eu vou fazer um filme musical, então eu tenho bandas, eu tenho músicas, liberação de fonograma, então eu vou criando categorias conforme a necessidade de cada projeto. Ah, Fernanda, eu tenho um template maravilhoso, eu uso ele a vida inteira. Eu duvido, você sempre vai alterar cada projeto, porque cada projeto tem a sua necessidade e a gente vai se adequando a cada projeto, tá? Então, bora lá. Leleco, meu amor, hoje eu vou mandar um beijo enorme para esse cara. Chama Leandro Fonseca, que é um dos melhores assistentes de direção, um dos melhores assistentes de direção que eu conheço, porque ontem eu não mandei, e hoje eu vou mandar um beijo para ele, meu amigo, que eu amo. Um beijo, Leleco. Então, bora lá. Wardrobe é o quê? É o figurino. Figurine não, né? Figurino. Makeup hair, maquiagem. Animals, são os animais de cena. Esse camarada aqui, eu vou deletar ele aqui, que eu não vou botar ele, não. Music, música. Sound, som. Arte, departamento. Arte. Set dressing. Esse aqui eu vou criar uma categoria que é importante, que a gente sempre tem na vida, que é contra-regra. Fernanda, que categoria é essa? Essa é uma função, Tem muita coisa que a gente precisa do contra-regra ali, por exemplo. É uma cena que eu preciso alguma ação ativa do contra-regra ali, sabe? Eu preciso que molhe o vidro do carro, vamos supor, que fica ali com o borrifador. Eu vou botar lá em contra-regra. Atenção para molhar o carro de cena, continuidade, para tá? Então, vou deixar lá facilitado para ele. Maquiagem pode ser caracterização também, como você preferir. Vou trocar aqui. Caracterização, tens toda a razão, eu uso como caracterização. Aí você pode criar todos os elementos, como eu falei para vocês, que vocês precisam ter. Eu vou criar só alguns aqui, tá? Equipamentos, para a gente poder seguir a vida. Equipamentos especiais. Segurança, vou mudar aqui para produção. Então, eu vou deletar aqui as outras coisas, só para a gente... Vou dar aqui efeitos visuais.
E assim você vai botando em todas as necessidades que você precisa, tá? Como eu já falei, você pode... Deixa eu botar aqui. Direção. Você pode ter um projeto que você tenha um projeto que seja um musical, como eu já falei, você pode ter um projeto que seja um projeto infantil. Cada projeto tem sua necessidade, cada necessidade vai estar aqui. Virou um elemento, uma categoria importante, você vem aqui, design, categoria manager e muda as suas categorias, tá? Então, fechei aqui, olha lá a mágica acontecendo. Opa, eu não estou vendo a tela. Então tá, você vai lá em design, category manager, alterou tudo para português, fechou, olha a mágica acontecendo aqui, ó. Tudo já foi transformado, todos os seus elementos já foram transformados para português, tá? Beleza. Virou português, já começa a ter uma carinha, né? O seu template, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai exportar esse template para ele o quê? Para ele virar nosso. Então, a partir do momento que você faz categoria Covid, está tendo agora, exatamente. A partir do momento que você cria o seu primeiro template, você faz o quê? Você vai, cada projeto que você for abrir, eu vou lá pegar as categorias, vou mudar tudo de inglês para português, vou alterar tudo. Não, você não vai fazer isso. Então, se a primeira vez que você pegou o projeto, você foi lá, preparou ele bonitinho, botou ele em português, listou todas as categorias que você acha pertinentes para uma produção, você vai lá em File, Save as Template, tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai salvar esse template. Save as Template. E aí eu vou botar aqui na nossa pastinha. Opa, peraí, move. E eu vou botar aqui meu template. Salvar. E vou fechar o programa, tá? Então, eu criei aquele template e salvei e fechei o programa, tá bom? Você só fez isso, tá? Você não precisa ainda salvar o projeto. Você vai só exportar o template. Então, você vai fazer o quê? Criou o seu template, exportou o seu template. Aí você vai abrir de novo o Movie Magic. Movie Magic abriu. Você vai abrir um novo projeto de um template. Então, new schedule from template. Gente, não é um schedule. Você só abre um schedule quando você já tem um projeto dentro dele, você já tem informações, tá? A gente aqui nesse momento, a gente fez o quê? A gente aprendeu a transformar um template em português, a criar o nosso template, e aí a gente vai agora abrir o template que a gente criou para, em cima desse template, começar a criar e construir o nosso projeto, tá? Então, eu vou abrir lá, criei aqui como meu template e vou abrir o meu template. Opa! Que beleza, que maravilha! Tem um template para chamar de meu, hashtag tem um template para chamar de meu. Vamos começar a vida. Então, para começar a vida aqui, o que a gente faz? Primeira coisa, vamos ainda lá em Design e vamos aqui no Production Info, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é uma coisa que você vai alimentar e toda lista que você quiser gerar e você quiser botar lá o nome do filme, você vai ter opção do lado do Picture Title, que é o nome do filme, né? O nome do projeto. Ah, Fernanda, por que isso é importante? Caramba, ele é um banco de dados. Uma vez inserida aquela informação, eu posso replicar ela onde eu quiser. Então, eu vou botar aqui meu primeiro projeto no Move. Vou dar esse nome para o nosso filme, tá? Então, nosso filme vai chamar Meu Primeiro Projeto no Move. Aí você vai lá, vou lá botar o nome da assistente de direção, Fernanda Satieff. E aí você pode botar tudo que você quiser, tá? A produção, Casa da Fê, diretor,
vocês que são lindos, que estão aí, tá? E você bota aqui as informações principais pertinentes do seu projeto. Isso aqui tu vai vir aqui uma vez, vai alimentar e tu nunca mais vai olhar para isso na sua vida, né? A não ser que mude o nome do filme, mude o diretor, enfim, saia sem direção ou aconteça qualquer outra coisa do gênero, tá? Então, beleza. Alimentei lá. Então, agora a gente vai, de fato, olhar para cada categoria, dentro de cada categoria, e a gente vai começar a fazer uma análise técnica em si, inserir os elementos nela e começar mesmo a lidar com a brincadeira de usar o Movimatic, tá? Então, para esse momentinho, eu vou dividir a telinha aqui. Eu trouxe hoje de novo para vocês um outro roteirinho que chama Água Viva, tá? Eu gosto de dividir a tela assim, porque eu sempre. Isso aqui é uma coisa que eu faço na vida, tá? Eu vou fazendo análise técnica assim: metade da página o roteiro, metade da tela o roteiro, metade da tela o programa. E vou lendo e vou emburacando, tá? A proposta aqui eu acho que é a gente fazer. Eu vou fazer as primeiras cenas assim desse roteiro, desse curtinho que eu trouxe. Eu trouxe esse curta também, que é um outro bem curtinho, que é de 14 páginas só. Então, para quem tiver o Movie Magic, eu vou deixar ele disponível no final dessa live na descrição do vídeo, tá? Então, pode pegar e começar a brincar, dar seus primeiros passos aí no Movie Magic. E quero depois mensagens, e-mails mostrando e mandando análise técnica e tudo mais, tá? Então, bora lá. Vamos começar a alimentar a nossa vida. Opa! O roteiro já começa animado. Tela preta. Ele começa antes de começar. Ele começa antes da cena 1. Frangol, sobre imprimir e tudo mais, eu falei já nas outras lives, depois você passa lá e dá uma olhada. A gente está no momento Covid que papel não dá para desinfectar, né? Então, impressão está extremamente proibida. Eu já era um pouco adepta da internet, eu sinto muita falta do roteiro para decupar e tal, o início, mas eu funciono bem assim. Se você não funcionar, imprime. Se você preferir olhar no celular ou numa outra tela, se você preferir trocando de tela, né? Command Tab, para quem não sabe, Ctrl Tab no PC, você vai trocando de programa, né? Você faz isso aqui, ó, segura o Ctrl e vai apertando o Tab, ó, você vai trocando de programa, e você pode vir para o movimento, ir para lá, ir para cá e para lá, tá? Então, para facilitar aí também, o primeiro atalhinho que eu uso muito, tá? Então, bora lá. Vamos colocar aqui a nossa análise técnica. Eu vou fazer só mais 3, 4, sei lá, 5 cenas, no iniciozinho, para não ficar também muito maçante, muito, né, aqui a nossa vida, mas vamos ter mais um trechinho de análise técnica aqui. Então, vamos lá. Sheet. O que é sheet? Sheet, a gente já entendeu, é a nossa página. Então, a nossa página 1, na cena, nossa página do Movie Magic, tá? Cada sheet, cada quadro em branco desse do Movie Magic, cada quadro em branco desse aqui é uma sheet, é uma página, tá? Então, bora lá. Cena 1. Tela preta. Então, efeitos visuais. Já vou botar aqui na pós. Tela preta. Quando começo, isso aqui também é uma outra dica que eu acho que é de extrema importância. No início pode ser chato, você falar, ai, Fernanda, caramba, por que eu vou fazer isso? Que saco, que asterisco que enche o saco. Quando eu começo uma análise técnica, que eu vou fazer ela do zero, a primeira coisa que eu faço é ler o roteiro inteiro. Esse aqui eu nem li, tá, gente? Então eu peguei o roteiro e trouxe pra gente, eu nem li inteiro. Mas a primeira coisa que eu faço é ler o roteiro inteiro para já entender e facilitar a vida quando você for analisar o roteiro tecnicamente. A segunda coisa, quando eu estou passando os elementos pela primeira vez para o Movie Magic,
eu coloco um asterisco e o nome do elemento. Ah, Fernanda, mas por que eu vou sempre botar um asterisco e o nome do elemento? Cara, isso aqui muda a vida. Lembra que a análise técnica é um organismo vivo que no decorrer do processo você vai ter reuniões com o seu diretor, com o seu diretor de arte, com a produção, você vai ter visitas de locação, você vai ter scout, visita técnica à locação, você vai definindo as coisas e elas vão mudando e vão se conceituando e vão se aperfeiçoando no decorrer do processo até você chegar num lugar e definir, de fato, tudo que você precisa para aquela cena. Então, quando eu começo a escrever, fazer uma análise técnica, quando eu começo a analisar um roteiro tecnicamente, todos os elementos eu boto com asterisco na frente. Por quê? Tirou o asterisco, eu já sei que não é mais uma coisa só de inserção do roteiro. Definiu numa reunião, definiu que é tela preta mesmo. Beleza, eu só venho aqui e tirou o asterisco porque esse item definiu. Não definiu que é tela preta, definiu que é inserção de imagem em arquivo. Eu vou e boto lá, inserção de imagem de arquivo. E tiro a tela preta, tá? Então, isso é uma forma que eu acho que é uma dica extremamente importante para vocês. Pode ser chato no fazer, vou ficar botando asterisco em todos os itens. Cara, você pega na prática e isso é um facilitador para a sua vida no decorrer do processo do projeto, que não é um processo simples, né? Então, isso também é uma forma de te ajudar mentalmente e com a memória também visual, a entender de onde veio, o que foi, porque são muitas informações. Eu tenho uma mente que, enfim, eu consigo lembrar de cada reunião, quando foi que decidiu o quê, eu sou meio, enfim, não sei, devia ser estudada, mas eventualmente a gente esquece, né? Pô, isso aqui, essa informação veio da onde? Onde definiu isso? Então, e quando você faz a primeira análise de roteiro, tem muita sujeira, né, no roteiro, então você começa a botar muita coisa ali que depois, enfim, vai caindo, então é bom você saber que veio do roteiro do asterisco. Então, bora lá. Cena 1, ruídos, tela preta, ruídos e ambiência, som. Ruídos e ambiência. Saída de escola, saída de escola. Aí eu boto aqui. Saída de escola. Como você inclui esse elemento? Você vai clicar no nome da categoria e vai simplesmente digitar e apertar Enter. Digitou, apertou Enter, ele entrou. Ih, caramba! Digitei errado, esse negócio não está aqui. Beleza, você vai lá e aperta em Del. Ih, Fernanda, deletei o elemento, ele está na cena 3, na 5. Não, gente. A gente está nessa cena, nessa sheet, só é deletado o que está aqui. Então, assim, a partir do momento que você botou uma informação no programa base de banco de dados, ela está ali salva e você vai atribuir essa informação a quantas cenas forem pertinentes. Ponto importante aqui. Eu tenho uma ocorrência que é o carro vermelho do personagem. Eu não posso botar carro vermelho de João, carro vermelho do personagem, carro vermelho do protagonista, carro do protagonista. Se eu dou nome diferente, eu crio ocorrências diferentes. O que é isso? Isso significa que depois você não vai saber quantas vezes aquele carro aparece. Então, de novo, né, sobre a coisa do definição de padrões e de nomenclaturas, você, quando inserir um elemento, você tem que ter o pensamento que, se aquele elemento se repetir, eu vou buscar aquele mesmo elemento onde quer que ele esteja, tá? Então, não dá para um ator que se chama João ser João, Joãozinho, João com sobrenome. Porque eu tenho 3 atores, então tem que ser o mesmo nome. Tem uma ocorrência, tem um objeto, ele se chama chafariz, ele vai se chamar chafariz do início ao fim do projeto, tá? Então, bora lá. Saída de escola, ambiência de saída de escola, vozes de criança. Aqui, gente, vocês podem botar em linhas separadas ou junto, tá?
A outra coisa que você pode fazer também aqui, ó, isso aqui é tudo som, ó. Isso aqui é tudo som. Ruído de ambulância, saída de escola, vozes de criança, gente parada, alguns gritos e risadas. Ó, dou um comando de C aqui, ó, e vi que atualizou, ó. Vem aqui e comando de V. Acabou. Deixa eu tirar o ponto. Ah, tem 2 pontos aqui. Outra coisa importante que eu vou dar uma dica para vocês já dos 2 pontos. Quando você inclui o elemento, você não pode ter 2 pontos. Vocês viram que ele deu pau, que ele não deixou ter entrada? Ele não deixa ter entrada. Eu tirei 2 pontos, ele entra. Por que ele não deixa ter entrada de 2 pontos? Vou dar aqui outra dica importantíssima para vocês. Cara, botei ruído de ambiência em som e ruído de ambiência não é em som. Ruído de ambiência é em música. Botei no lugar errado. Eu vou lá, eu abro o meu elemento que está dentro da categoria som. Vou para o início dele, digito o nome da categoria para onde eu quero enviar ele, tá? Ele está em som, eu quero mandar ele para música, dou 2 pontos, espaço, enter. E ele vai mudar para a categoria música. Vocês viram aqui, ó? Foi para música. Vou fazer de novo, tá? Vou trazer ele para o som. Abro o elemento, isso é um atalho, tá? Você pode fazer isso de uma outra forma que eu vou mostrar para vocês, mas isso é um atalho. Então, vou lá, som, 2 pontos, espaço, um espaço, enter. Aí ele vai te perguntar se você tem certeza que você quer mover ruídos de música para som, você confirma, enter, foi para som. Viu que subiu de um para o outro? Então, esse é um dos atalhos, assim, que você vai usar muito, tá? Na vida, assim. Eventualmente, você vai botar um negócio no lugar errado e você vai botar lá. Então, bora lá. Créditos iniciais, título Água Viva. Então, eu vou botar lá em pós-produção. Tá aqui efeitos visuais, mas é a mesma coisa pós-produção, tá, gente? Tô só fazendo para ser mais rápido, para a gente poder mexer na mecânica. Então, vou botar lá. Créditos iniciais. Água Viva. Enter, enter, entrou o elemento, tá? Eu sei que essa cena é exterior, apesar dele não ter dito lá no início. Eu sei que eu estou num set rua, escola, saída da escola. Me pareceu rua, a gente vai entender depois. Vou botar aqui fachada, escola, tá? No set, outra coisa importante também a gente sempre botar em caixa alta, tá? Mas por quê? Cara, depois quando você vai para o teu stripboard, que você vai montar lá o teu plano de filmagem, ele fica mais fácil de você ver o set, de você identificar. Então, padrão, tá? Set usa sempre caixa alta, tá? Não vai estar gritando aqui não, tá tudo certo. Então, não me contou, mas saída de escola, né? Então me parece que essa cena é dia. Essa cena tem ali 1/8. Então, o que seria a sinopse dessa cena? Ruídos de criança na saída da escola. Tela preta. Ruídos de criança na saída da escola. Créditos iniciais, tá? Então, aqui a gente criou a nossa primeira paginazinha, a nossa primeira cena, tá? Quando você vem aqui nessa barrinha aqui, ó, tá vendo essa barrinha aqui de cima? Essa barrinha de cima é a cor da nossa strip. O que é strip? Strip é a nossa cena no plano de filmagem, ó. Quando você clica nessa barrinha, você vai para o stripboard, ele mostra o teu plano de filmagem. Então, olha lá, ela já existe, já está planificada, tá num board aqui qualquer aleatório da vida que ele te deu, a gente vai mexer nele depois, mas você já tem lá a sua primeira cena existindo na vida, tá? Então, para voltar pro breakdown, como é que eu faço? Para voltar para minha análise técnica, como é que eu faço? Eu clico 2 vezes, dou 2 cliques
em cima da minha strip, que é isso que está marcadinho de vermelho. Cada linha dessa vai ser uma strip, a gente só preencheu uma cena, então a gente só tem uma strip. Clicou 2 vezes, ó, bora lá, voltou para a minha cena. Então, cliquei aqui, eu vejo só a linhazinha da cena, onde o meu board, onde eu vou começar a montar o plano de filmagem. Cliquei 2 vezes, entrei na minha cena, tá? Então, vamos aqui diminuir a vida. Uma coisa importante. O Movie Magic, você pode programar ele, ó, ainda não tinha salvado o programa. Então, a gente abriu o template, voltando lá para o início, né? Abriu o template, a gente salvou o template, vou salvar meu projeto. Meu primeiro projeto. Salvei e agora eu tenho o projeto salvo. Você pode vir aqui em preferências, tá? E marcar o autosave, tá? O que é o autosave? Você vem lá e ele te avisa para ele salvar o projeto automaticamente a cada 1, 3, 5, 10, 15 minutos. Eu boto em 15 minutos, eu boto sempre em 5 minutos, porque, cara, perder um projeto é desesperador. E Command S nele, tá? Command S a vida inteira. Então, voltando aqui para a nossa análise técnica. Fizemos a primeira folha. Aqui em cima tem 3 folhinhas. Um é Add Sheet, que você adiciona uma nova página para uma nova cena. O segundo é o Merge, quando você quer juntar 2 cenas, você pode usar ele. E o terceiro é o Duplicate. A gente vai começar agora a usar o quê? A usar o Duplicate. Por que eu vou usar o Duplicate? Olha lá, eu fiz a minha cena 1, ela nem existia ainda, que eram os créditos iniciais. E vou fazer a minha cena 2, que a minha cena 1 em si, ela vai se chamar 1A. E ela está no mesmo lugar, Cidade Grande, Porta da Escola. Então, eu vou duplicar ela, tá? Porque ela faz o quê? Quando você duplica, você já leva os elementos de continuidade daquela folha para o próximo item. Então, vou duplicar ela. Vou chamar essa cena aqui de 1A. A gente também já passou por isso, mais uma vez. Podemos ir lá na livezinha de noções de análise técnica, tá? Então, toda vez que tem uma cena que eu preciso abrir 1, 2 cenas dentro dela, quando ela sei lá, quando eu tenho um insert que é de outra locação, quando eu tenho um insert de imagem de arquivo, quando eu tenho esse exemplo, a cena começa fora da cena, a gente tem que incluir um insert. Então, a gente tem que abrir uma cena. Quando a gente tem insert, a gente tem que abrir uma cena. Então, como a gente faz para abrir uma cena? Como a gente chama? A gente dá uma letra para aquela cena. Então, a primeira cena é a 1, a segunda cena é a 1A, tá? Então, vamos lá. Cena 1A. Exterior, porta da escola. Vou deixar aqui a fachada da escola. Opa, já descobri que não é dia, já descobri que é tarde. Então, vou lá no tarde. Eu vou ensinar isso aqui a vocês quando a gente for para a parte de plano de filmagem, tá, gente? A trocar o nomezinho aqui também para português da corzinha das strips, tá? Vocês vão entender isso em um outro momento. Vou apagar a sinopse, porque se eu não apagar a sinopse eu posso esquecer de trocar. Segue o ruído ambiente ao fundo, olha lá, ele danadão já veio. Tela preta e créditos iniciais eu não tenho mais, eu deleto. Deletei. Fernanda, ele saiu da outra cena? Não, ele segue lá na outra cena. Como você passa de uma cena para outra? Tá vendo essas setinhas aqui em cima? Aqui, ó, se eu apertar aqui em voltar, ó, pim, eu vou para a cena 1. Se eu apertar para ir para frente, eu vou para a próxima sheet. Então, eu vou para a cena 1A. Outra dica de atalho bacana. Command setinha. Ou Ctrl setinha. Sabe a setinha para cima, para baixo, para um lado, para o outro do seu teclado? Você aperta Command setinha para lá, Command setinha para cá, ela volta para o anterior, Command setinha para lá, ela vai para a seguinte. Isso também é um atalho muito bom para você, quando você está fazendo análise técnica, não precisa parar e ir lá, apertar o botãozinho, enfim, você vai lá. Então, eu vou andar aqui um pouquinho a vida, botando só algumas informações aqui da análise técnica. Eu não vou preencher, cara, eu não vou fazer ela inteira com vocês, tá? Eu vou só preencher algumas coisas, porque o foco aqui é aprender a mexer nas ferramentas do programa, tá? Do Movie Magic. Então,
Depois eu acho que faz cada um a sua para a gente poder bater essa bola depois. Então vamos lá. Ruído de ambiência ao fundo. Roberto, cerca de 45 anos é o nosso elenco. Então, o elenco, o ator, a gente também coloca em caixa alta, tá? Então, Roberto, se você quiser começar, tá começando o projeto, você quiser botar as informações dele aqui para poder você gerar lista para a produção de elenco, no início é bom. Depois que eu tenho o elenco fechado, eu sempre boto o personagem, tracinho, nome do ator, porque aí já facilita, saem todas as listas, todos os departamentos sabem, ninguém erra nome de ninguém, tá? Isso é uma coisa também que eu sempre faço nos projetos e que super funciona. Todos os departamentos já sabem lá o nome de elenco, já gero lista e facilita a vida. Então, bora lá. Calvo. Então, ele é calvo. Vamos botar aqui em caracterização. Roberto, calvo. Ah, Fernanda, mas eu vou raspar a cabeça dele? Não sei. Ah, então vamos tentar já achar um ator calvo? Vamos. Precisa informar para o produtor de elenco no início? Pode. Então você pode botar aqui, calvo, tá? Porque você está começando o seu projeto, gente. Essas informações não vêm aqui depois. Você só bota o nome do ator depois. Então, como a gente está começando, eu vou botar lá 45 anos, calvo. Beleza? Espera sentado no banco do motorista. Opa, tem carro de Roberto. Então, Roberto, carro. Ah, mas por que tu tá botando Roberto carro, Roberto não sei o que, Roberto não sei o que lá? Isso é uma outra forma também de você padronizar as nomenclaturas e você trazer o nome do personagem antes do elemento. Eu sempre faço isso também nas minhas análises, porque aí quando você quer achar as coisas dos personagens, quando você for gerar lista, que a gente vai passar por isso ainda também, você pode botar em ordem alfabética e você saber tudo o que é pertinente de cada personagem, sabe? Então, também é um facilitador depois, lá na frente, no seu projeto. Espera sentado no banco do motorista, o vidro da janela está molhado. Olha aí o nosso amigo contra a regra. Cadê ele? Vou botar aqui a informação em arte. Carro de Roberto. Vidro molhado. E vou botar em contra-regra de cena atenção, vidro de carro de Roberto molhado. Por quê? Porque aí meu amigo, gente boa, toda a vida, contra a regra, que está lá comigo no set de filmagem, recebeu a ordem do dia dele, viu lá que na análise técnica o vidro de carro está molhado, ele vai ficar atento ao borrifadorzinho dele e a manter a continuidade, tá? Então, o ruído, ele olha para o lado, observa os passarem, peraí, pão duro, dá uma olhada. Um grupo de crianças passa, risadas, ruído. Eu vejo essas crianças? Não sabemos, mas eu vou colocar aqui em figuração crianças. O que crianças vêm junto? Crianças vêm com alvará, eu preciso gerar o alvará, tá? Das crianças. Isso é um outro papo que a gente vai ter também sobre autorizações e processos e documentos para filmagem, tá? É uma saída de escola, né? Vamos botar aqui por enquanto aqui 20 crianças, vamos supor? Vamos entender a cena, vamos ler junto para entender o que a gente faz da vida, tá? Então, 20 crianças, risada, já tá lá o ruído. Ele olha para o lado, observa os passarem, volta a olhar para frente, pensativo. Alguém entra no carro, é Elisa. Opa, Elisa fala, uma nova personagem. Elisa, incluí aqui Elisinha aqui no elenco. Incluí Elisinha aqui no elenco. Ruído, ela bate a porta. Som. Ruído. Porta do carro bate. Ah, Fernanda, você não vai botar em pós? Posso até botar, mas, cara, estamos ali, estamos filmando, vamos fazer ali a batidinha da porta que fica muito mais de verdade, tá? Então eu boto pro som, pro cara que tá no set. Elisa, cerca de 15 anos, magra, vestida de uniforme. Opa, figurino. Tenho escola?
tenho uniforme escola. Aí eu tenho o da Elisa e eu tenho figuração uniforme escola também. Elisa, figuração uniforme escola. Roberto, então, filha, você falou que o Cláudio estava estranho, né? Ele morreu hoje de manhã. O carro sai, Elisa olha pela janela. Opa, então o Roberto dirige. Então, eu vou botar aqui uma observação aqui em direção, que já vai para a minha lista de elenco, que é outra coisa que a gente vai falar. Roberto dirige em cena. Isso aqui é um outro ponto de atenção também, tá, gente? Significar que a pessoa sabe pegar um carro, passar a primeira, soltar a embreagem, pisar no acelerador e sair andando que ela sabe dirigir, não significa que ela pode dirigir em cena, tá? Ela tem que ser habilitada, a habilitação tem que estar validada em dia, por segurança e para todos, isso é uma prática comum, tá? Então a pessoa tem que ter a carteira de habilitação válida para dirigir em cena. Alguém entra no carro, bate a porta, nananã, pão duro, onde eu estava, o carro sai, ela olha pela janela. Ruído de trânsito, carros, buzinas e motores. Então, eu vou aqui pegar aqui para facilitar a minha vida. O médico mandou salvar, viu? E vou botar lá de novo em... Vou botar em efeitos visuais, mas eu normalmente crio uma categoria pós-som, tá? Tá. Viu da frente do carro está molhado, algumas gotas escorrem, Elisa ajeita o para-sol, olha-se no espelho, passa a mão no cabelo, colocando para trás da orelha, a mão de Roberto entra e fecha o para-sol. Então, eu preciso de que o carro de Roberto Carro, com espelho no para-sol. Pô, Fernanda, mas tem carro que, todo carro tem espelho no para-sol. Tem nada. Se você não botar lá que o carro dele tem que ter espelho no para-sol, e se vier o carro sem espelho no para-sol, você não pediu espelho no para-sol. Ah, mas é obrigação da galera ler. Mas também é a sua obrigação decupar e fazer uma análise técnica bem feita, tá? O que tem de ponto de atenção nessa cena que passa batido? Cara, o carro anda, é início do filme. A gente vai querer ter um tempo maior desse carro andando, a gente vai ver essa cena por fora, por dentro. Então, eu não sei se eu vou precisar de um câmera car, eu não sei se eu vou precisar de um grip para gripar a câmera, se eu vejo pelo lado de fora ou pelo lado de dentro. Que mais? Eu não sei se a abertura do filme eu quero um drone para ver eles no trânsito, naquela Avenida Brasil ali, né, cheia. Então, eu já vou lançar aqui em equipamentos especiais com o asteriscozinho, com a minha interrogação na frente, que eu sempre boto uma interrogação também antes de definir. Câmera car? Aí eu vou lançar lá, grip. E eu vou botar lá em direção, definir equipamentos especiais da cena. Por que eu vou botar isso aqui? Porque quando eu tiro uma lista de direção por cena, eu já sei o que eu vou precisar, o que eu não vou precisar bater uma bola com o meu diretor na reunião que eu vou fazer. Então, quando eu tenho alguma coisa a definir, eu boto lá numa listinha de direção, dúvidas, você pode criar a categoria que você achar mais pertinente para você, você consegue gerar uma lista disso e fazer uma reunião rápida com o seu diretor, né? Cena 1, preciso definir isso. Cena 2, preciso definir isso. E cena 3, precisa definir, mas não é prioridade. Cena 4. Então, você consegue ir batendo rapidinho ali as coisas que são importantes e pertinentes, tá? Eu vou dar uma acelerada, porque a gente já está 1h10 aqui, e eu queria seguir bastante mais ainda aqui com vocês, tá? Então, eu vou fazer a cena 2 agora aqui mais rapidinho. Vamos lá. Cena 2. Cena 2, eu mudo de locação. Então, ao invés de eu usar essa folhinha que a gente usou para duplicar a cena anterior, porque era continuidade, para vir a informação da anterior para essa, eu vou usar o quê? Eu vou usar a primeira folhinha, o primeiro íconezinho, que é a folhinha limpa, que é o Add Sheet. Ele vai adicionar uma nova folha, tá? Então, vamos lá. Cena 2, interior, casa, corredor,
Noite. Vou voltar lá na 1A, porque eu não botei paginação, tá? Peraí. Então, a cena 1A tem 6/8. Cena 2. Interior noite. Essa cena tem 2/8 de cena. Vou botar lá que eu também não botei a sinopse. Roberto busca Elisa na escola e conta que, como é o nome do camarada que morreu? Que Cláudio morreu. Pronto. Cena 2. Nas mãos uma pequena caixa de presente com embrulho. Opa, bora lá. Arte. Ô, arte! Pequena caixa de presente com embrulho. E laço. É Roberto, então eu vou lá, ó. Agora, Roberto ele já existe, porque a gente já trouxe ele da primeira cena. Então eu só clico em cima do elenco, olha lá, abre uma caixinha. Então agora, a partir do momento que você começa a alimentar a sua análise técnica, o que acontece? Quando você clica em cima da categoria, cliquei em cima, ele abre uma caixinha com os elementos que você já inseriu. Olha aí o banco de dados fazendo sentido. Você já inseriu, ele já existe. Você seleciona a que cena você quer atrelar ele. Fez sentido? Diz aí se fez sentido. Então, Roberto, que caminha até a porta fechada. Então, eu vou botar uma observação aqui de novo para o meu amigo contra a regra. Porta fechada. Olha para trás, o espelho ao lado está coberto, então vamos botar aqui em arte. Aí eu boto vinculado ao set, tá? Ao cenário. Casa, espelho. Aí boto uma informação em arte. Espelho coberto. Fernanda, por que você separou? Se o carro tem que ter no mesmo elemento o espelho, para eu saber que ele precisa ter o espelho lá do para-sol, por que aqui na casa espelho você separou o espelho coberto em outro elemento? Por que você não botou junto? Porque eu estou começando a ler o roteiro. O carro, uma vez que ele tem o espelho lá, ele vai ter sempre o espelho. A casa, a partir do momento que ela tem um teto, ela vai ter sempre um teto. Mas esse espelho aqui coberto com um pano, eu não sei se vai contar a história e se lá na frente ele vai ser descoberto. Entendeu? Então, eu vou separar e vou botar o item espelho coberto só nas cenas que ele aparece, tá? Então, bora lá. Ele põe o rosto rente à porta e escuta. Ruído de água corrente, alguém escova os dentes e cospe. Então, é um filme bem contado a partir do som, né, gente? Então, bora lá. Então, só acontece isso e a gente não vê, tem 2/8. Vamos lá para a sinopse. Roberto com um presente na mão, vírgula, ouve alguém escovar os dentes através da porta. Escreveu a sinopse, bota um ponto final, tá? Toda frase tem um ponto final. Então, escreveu a sinopse, ponto final, sinopse, ponto final, tá? Então, bora lá. Outra diquinha aqui, ó. Se você não quiser toda hora ir lá e clicar no Add Sheet, você pode só ir para o lado. Ele cria automaticamente. Ponto de atenção aqui é, se você chegar na última cena e for indo para o lado, ele vai criando várias depois. Então, se liga para você não criar um monte de cena que não existe, tá? Então, para ter atenção. Cena 3. Bora lá para a cena 3. Cena 3, interior. Casa. Ó, eu já tenho aqui, quando eu vou digitar o casa, vocês viram lá que ele já apareceu a opção casa corredor? Por quê? Banco de dados, mais uma vez. Ele é inteligente. Então, ele já me aparece, ele já me apresenta as ocorrências antes. Se eu fosse casa corredor, eu ia escrever casa corredor. Não, eu vou aproveitar o mesmo casa corredor. Por quê, Fernando?
Porque toda vez que eu quiser dar um find, que eu quiser buscar todas as cenas que estão naquele set no casa corredor, eu vou lá e eu acho todas as cenas que estão naquele set casa corredor, tá? Então, aqui não é corredor, a gente vai botar casa, quarto. Casa, quarto. A cena é noite. Essa cena tem 2 para cima, 2 para baixo. Ela tem 5 oitavos, quase 6, né? Vou botar 6 aqui. 6 oitavos. Então, vamos lá ler a cena. Casa, quarto, noite, Roberto. Já vou lá clicar na minha categoria. Robertão aparecendo. Cliquei em Roberto, apareceu o Vzinho. Posso dar ESC. Roberto tá lá na cena, tá? Elisa, sentada na cama. Vou botar lá Elisa. Sentada na cama. Ergue o mobile com a mão e observa. Então, aqui, gente, é o seguinte. Preciso listar a cama, preciso listar... Não precisa. Mas você pode muito bem lá em arte e escrever lá, dressing, casa, Roberto, barrinha, quarto. Tá? Porque aí você sabe que você tem que falar sobre aquilo, você tem que definir qual é o dressing, entender, enfim, se tiver alguma coisa pertinente. Então, ergue o mobile com a mão, objeto de cena. Mobile. É bonito. Ela guarda o mobile no embrulho ao seu lado e olha em direção ao pai. Opa! Então o embrulho está aqui. Cadê o embrulho? Vou lá de novo em arte e vou procurar na minha listinha o elemento que eu já inseri. Está aqui, ó, pequena caixa de presente com embrulho. Então eu já entendi que o mobile estava dentro do embrulho, né? Então, se o mobile estava dentro do embrulho e ela acabou de abrir, a caixa tem que estar ali em continuidade, tá? Então botamos a caixa. Roberto está encostado na escrivaninha, ao lado do aquário na estante. Opa, arte. Aquário. Aí eu vou lá no dressing de casa do Roberto. Já sei que tem uma estante. Eu já sei que tem uma cama. E você pode ir botando, tá? Roberto está encostado na escrivaninha, ao lado do aquário, na estante. O que você fez com o Cláudio? Roberto olha para o aquário. Enterrei ali na grama, do lado da piscina. Ele olha para a filha. A partir de amanhã você pode ir sozinha para a escola. O que você acha? A gente já teve uma outra informação aqui importante, que é a locação, né? A locação é uma casa que tem grama e piscina. Então, eu já vou botar aqui observação em produção, ou então eu vou fazer melhor. Vou lá no meu design, vou lá de novo na minha categoria manager, vou clicar lá em direção, vou fazer o quê? Vou duplicar essa categoria e vou chamar ela de locação. Criei uma nova categoria. Fechei aqui, olha lá a locação aparecendo. Mas eu não quero locação aqui, Fê. Poxa, eu acho que ela é mais importante. Beleza. Clique em locação. Tá vendo essas setinhas? Você sobe e desce e ordena como você preferir onde vão ficar as suas categorias, tá? Então, bora lá. Vou botar aqui em locação. Casa Roberto. Casa com jardim e piscina. Aí eu vou te perguntar, vou botar em direção, uma pergunta para o meu diretor. Nesta cena, vemos o jardim? Que aí eu vou entender se essa locação, se esse quarto, eu preciso ter um ponto de vista dele para o jardim ou não. Eu vou entender se eu vou ver o enterro do gatinho lá, uma areia, uma terrinha do gatinho. Tô chutando eu, né? Nem sei se é o gato ou se é o cachorro. O enterro do Cláudio lá, se tá, enfim, alguma coisa mexida ou não. Então, beleza. Acho que até aqui vocês já entenderam como se alimenta uma análise técnica, certo? Quem já entendeu como se alimenta, que é só clicar no elemento, digitar dublês, vou botar aqui, ó, teste, enter, botei o dublê. Todo mundo aí já entendeu como alimenta uma análise técnica?
que aí eu vou seguir para frente, que aí depois vocês têm que alimentar bonitinho, tudo certinho, tá? Então, bora lá. Vou clicar aqui na minha strip para vocês verem. Olha lá que bonito. Eu já tenho 1, 2, 3, 4 strips criadas. Eu já tenho 4 cenas criadas, inventadas no meu Move Magic. Que cores são essas, Fernanda? A gente vai falar sobre as cores daqui a pouco, mas daqui a pouco não, numa outra aula. Mas essas cores basicamente contam se essa sua cena é diurna ou noturna, a hora-luz da cena, se ela contam a hora-luz da cena, se ela é dia, tarde, noite, versus se ela é interna ou se ela é externa, tá? Então, você pode ver aqui, ó, ela tá exterior. Se ela fosse interior, ou se ela fosse noite, ó, ela mudaria, tá vendo? Então, ela mudaria a cor aqui conforme o interior e o exterior, conforme o dia ou noite, tá? Então, isso aqui a gente também vai fazer, vai programar isso, mas num outro momento. Então, beleza. Tenho aqui minhas primeiras 4 ceninhas criadas e vou começar a entender melhor a vida do Move Magic. Então, lembra que ele era um programa base de banco de dados? Então, tem uma coisinha aqui que é essa opção aqui, essa abinha aqui que chama Breakdown. Tá vendo essa linha aqui, ó? Breakdown. Aqui vai estar a base inteira de todo o seu banco de dados. Você vem aqui, ó, em Element Manager. E aí que você pode abrir aqui, ó, abrir, diminuir, botar como você quiser. Então, vou fazer de novo, tá, gente? Ó, Breakdown Element Manager. O que é isso? Aqui é a sua base SQL. Mentira. Aqui é a sua base de banco de dados, tá? Então, aqui é onde você consegue ver tudo, absolutamente tudo que você alimentou no seu projeto, tá? Por enquanto não tem ainda aqui. Vou aumentar aqui para vocês verem, ó, o que significa, tá? Bora aqui, pereré, pão duro, tururu, deixa eu abrir aqui bonitinho. Aqui você consegue ter a gestão de todos os elementos que você incluiu no Move Magic. Então, vamos lá. Nesse universo aqui do Element Manager, você tem lá as categorias, que são aquelas que a gente criou. Quando você clica na categoria, você aparece a lista aqui dos elementos. Então, ó, mudei figuração, mudei para dublê, mudei para veículo, mudei para objeto de cena. Tá vendo que tudo que a gente botou em todas as cenas, eles vêm para cá? Então, vamos lá no elenco. Então, ele aparece o nome do elemento, ele aparece a ocorrência. O que é a ocorrência? Ocorrência é quantas vezes ele aparece no projeto como um todo, em quantas cenas ele está listado. Então, aqui eu consigo saber quantas cenas esse ator tem. Por exemplo, o Roberto já tem 3 cenas, Elisa tem 2. Quando a gente vai e anda mais para frente, aqui ainda não tem, porque a gente ainda não criou um calendário, a gente não criou o nosso board, a gente não entrou a fundo no nosso plano de filmagem. Então, como a gente não criou um calendário, nada disso aqui ainda está preenchido, mas aqui é Start Date, que é o dia que ele começa a filmar, Finish Date, aparece o dia final, o último dia que ele vai filmar, Total Days, são os dias totais de filmagem, quantidade de diárias totais que aquele elenco ou aquele elemento, seja ele qual for, tem dentro do projeto. Co-travel é uma outra coisinha que a gente vai aprender, que você pode marcar. Então, assim, por exemplo, a gente vai filmar num outro país. E aí eu tenho um ator que filma na primeira, na terceira e na sexta diária. E aí, só que eu sei que ele não vai estar disponível para outras coisas, porque eu estou fora do país, pode chover, pode alguma coisa. Então, por mais que ele filme na primeira, na segunda e na sexta, eu preciso dele naqueles 6 dias disponível. Então, você bloqueia. Então, você consegue bloquear isso. Funciona bastante para viagem. É um facilitador. E tem o work, que são os dias trabalhados em si.
Hold. Hold, ele conta o quê? Ele conta exatamente esses dias dessa interseção entre o primeiro, o terceiro e o sexto dia, os dias de intervalo no meio, tá? Os dias que ele tá ali disponível, mas que ele tá livre, ele não tá obrigatoriamente filmando. Holiday, se tiver algum feriado, alguma coisa, enfim, eu acho que não vai importar muito na nossa vida por enquanto. Então, bora lá. Aqui, uma vez que você já entendeu, você pode abrir o elemento, tá? Vou clicar 2 vezes no elemento. E você abre esse quadradinho. Aqui você consegue editar todo e qualquer elemento, tá? Vamos supor aqui, ó, vou fazer um agora que eu quero editar aqui. Vou lá na locação, vou lá no set, e eu botei só casa corredor, casa quarto. Foi de propósito. Para poder vir aqui mostrar para vocês, ó. Eu clico aqui 2 vezes. Se eu for lá e mexer lá, ele vai mudar só em uma. E vai me gerar 2, 3, 4 tipos de locações diferentes. Lembra aquilo que a gente falou? Então eu venho aqui, vou mostrar de novo, Breakdown, Element Manager, acho lá o meu set, o que eu quero fazer, e troco para Casa Roberto. E dou OK. Aí vem aqui, ó, casa, porque ele começou só como casa, eu não sabia de quem era a casa, agora eu já sei que é a casa do Roberto. E bota aqui, ó, casa Roberto. Caixa alta, espaço, barra, espaço, tá, gente? Então, ó, nome do elemento, espaço, barra, espaço. Outro padrão importante para vocês manterem, tá? Então, eu consigo editar ele por dentro, e aí quando eu vou lá na minha cena, de novo, e olho para ela, olha lá, já mudou em tudo, automático, Casa Roberto, tá vendo? Por quê? Porque, mais uma vez, ele é inteligente, ele tem um banco de dados, e a partir do momento que você troca na origem, ele reproduz onde ele tiver linkado, tá? Onde ele tiver inserido aquela informação tiver inserida. Então, vamos lá de novo no Element Manager, que eu quero mostrar outra coisa aqui para vocês. O elenco, vou beber uma aguinha. O elenco, numa produção cinematográfica, quando a gente vai fazer um trabalho, quando a gente olha ali na strip, quando a gente vai fazer o AD, ele sempre tem um ID, um board ID, tá? A gente dá um ID para o elenco, por quê? Porque aí a gente consegue visualizar fácil e simples, tanto na ordem do dia, quanto no plano de filmagem, quanto na lista de elenco, quem é ele, de quem a gente está falando, porque assim, não caberia num plano de filmagem ali no cantinho da sua strip, o nome do João Maria José Joaquim, né? Tem 30 elencos na cena, você não saberia quem está na cena. Então você faz o quê? Você dá um ID para ele. Então eu vou botar aqui, ó, a Elisa é a filha, vou botar o ID 2. Estou entendendo por enquanto que o Roberto é o meu protagonista, então eu vou dar o ID 1 para ele e vou dar um lock ID aqui, tá? Por que eu dou um lock ID? Porque no início da vida, eu sempre pego os protagonistas e bloqueio o ID. Por quê? Porque no meio do caminho vai entrar o pipoqueiro, o faxineiro, não desmerecendo as funções, tá, gente? Longe de mim não é isso aqui o caminho, mas assim, vão entrar personagens menores, que é o que eu quero dizer, naquele projeto, e que eventualmente eu posso desordenar eles e botar para eles serem reordenados e renumerar o elemento automaticamente, tá? Por qualquer tipo de função. Então, eu posso botar aqui todos os elementos ou select de elementos, e uma vez que eu botei lá os protagonistas como bloqueado, aquele D, ele não vai renumerar o protagonista, ele vai renumerar a partir do que eu não bloqueei para frente, tá? Então, enfim, aqui é onde você realmente vê tudo que foi alimentado no seu projeto. Por enquanto, não tem diárias, não tem aqui dia de início nem nada, porque a gente não criou o calendário, mas você já entendeu que você pode unificar, pode editar e mexer em tudo por aqui. Eu vou, por exemplo, fazer uma coisa aqui para vocês entenderem. Por exemplo, vamos supor que a gente fechou uma locação e que a gente entendeu que nessa locação a casa de Roberto não tem quarto. Ela não tem quarto. Ela não tem corredor. Vamos supor que a casa de Roberto ela não tem corredor. Ela não tem corredor, a gente definiu fazer essa cena no quarto mesmo.
Eita, o que que eu faço? Vou ter que ir lá em todas as cenas do corredor e mudar elas na unha para quarto? Não. Você vem aqui no seu gestorzinho do banco de dados, no seu breakdown, no seu Element Manager, e você vai selecionar as duas coisas que você quer unificar. E você vai vir nesse botãozinho aqui que é o Merge Elements. Você vai unificar, você vai unir os elementos. Você vai clicar lá. Quando você clica, ele abre uma caixinha que você seleciona qual nome você quer manter. Então, o corredor não vai existir e a cena do corredor vai virar quarto. Eu selecionei aqui e dei OK. Olha lá, tinha uma ocorrência em cada uma, viraram duas, foi unificado, tá? Ah, outra coisa. Vamos supor que a Elisa, vamos lá na Elisa, na cena que tem Elisa, vamos supor que a Elisa, ela vai usar peruca, tá? Elisa, peruca. E aí a Elisa usa peruca em todas as cenas, tá? Em todas as cenas. E, poxa, toda vez que eu incluir Elisa, eu tenho que ir lá lembrar de colocar a peruca da Elisa. Pode ser que passe batido, que eu esqueça, né, de algum momento incluir a peruca da Elisa. Então, o que a gente faz? A gente tem esse botãozinho aqui dessa correntinha, que é o Link Manager, tá? Então, a gente pode vir aqui nele e escolher a categoria Elisa. A gente cria uma âncora, tá? Então, o que é a âncora? A âncora é onde você vai ancorar os elementos que você vai linkar. A minha âncora é a peruca ou a minha âncora é a Elisa? Né? Minha âncora é a Elisa. Então, eu vou criar uma âncora de Elisa, e aí eu vou vir aqui do ladinho, vou lá na caracterização, vou selecionar a Elisa peruca, vou adicionar o elemento. Então, a minha lista de âncora tem a Elisa, o meu Linked Elements List é o elemento que eu quero linkar a Elisa, vou botar lá e vou dar um Apply to All Sheets, ou seja, aplicar em todas as cenas, em todas as páginas, em todos os quadros em brancos do Move Magic. Então, toda vez, aí eu vou apertar aqui, ó, ele vai me perguntar, você tem certeza? Isso vai ser aplicado em duas breakdown sheets, em duas cenas, em duas análises técnicas ali que você inseriu. Você vai dar o OK, e aí a gente vai lá na ceninha. Opa, só caiu de novo. E aí a gente vai lá na ceninha e vai ver que para todas as cenas que apareceram Elisa, peraí. Oi, estão me ouvindo? Então, né? A gente vai ver que para todas as cenas que a gente incluiu Elisa, olha lá, Elisa aqui, ela já aparece automaticamente a peruca, tá? Vou passar pela última coisinha aqui do dia de hoje, porque o Move Magic ele é longo, a gente não vai matar ele hoje, a gente tem mais umas 2, 3 aulas aí pela frente. 2, 3 não, 1, 2, 3, 4, a gente tem 5 aulas no total sobre o Move Magic. Vou passar aqui a última coisinha, que é o relacionado às nossas cores, tá? Então, a gente vai vir aqui em Design, em Strips, Strip Colors, e a gente vai fazer o quê? Vai mudar também o inglês para português. Vai botar lá dia, vai botar lá noite, vai botar lá amanhecer, e vai botar lá entardecer. Interior, exterior, dia e noite, tá? Aqui, a gente quando for mexer no plano de filmagem, eu vou mostrar mais por dentro como a gente troca essas cores, como troca tudo, tá? Mas é só porque eu pulei essa partezinha do meu roteirinho e não contei para vocês que também tinha que mudar para português o strip colors, então eu não queria deixar passar batido na aula de hoje sem falar sobre isso, tá? Então, bora lá. É uma aulinha puxada, né, gente? Move Magic. Enfim, vamos lá. Então, hoje, o que a gente aprendeu? Vamos dar uma repassada.
A gente aprendeu a criar o seu template no Movie Magic do zero. A gente entendeu o que é um banco de dados. Eu acho que fica claro aqui para a gente de que ele é um facilitador e não um bicho de sete cabeças. A gente aprendeu a alimentar uma análise técnica no Movie Magic e, a partir disso, ter gestão sobre os elementos, né? E a gente aprendeu a linkar os elementos um com o outro. Então, falta ainda a gente aprender sobre stripboard, falta aprender sobre o criar o board. O que é o criar o board? É essa nossa vidinha aqui, que a gente vai criar, vai botar ele tudo bonitinho, com todas as informações. Aqui, ó. Essa nossa vidinha aqui que a gente vai criar, vai botar ele todo bonitinho com as informações pertinentes que a gente quer que fique aqui, que a gente quer que apareça na nossa strip. Falta a gente falar sobre calendário, para a partir disso criar o plano de filmagem. Falta a gente falar sobre as nossas red flags e criar o plano de filmagem em si. E falta também a gente falar sobre os reports, né? Que é aquilo que salva a nossa vida no projeto, que são as listas que a gente vai gerar dentro de um projeto em si, tá? Então, assim, hoje foi a primeira aulinha básica, inicial do Movie Magic, para você olhar para a carinha dele, entender quem ele é, como ele funciona, qual é o giro dele, dar uma descomplicada. Ele não é um bicho de sete cabeças. Então, ali, ó, já entendeu ali, ó, clicou no elemento, clicou na categoria, Fernanda Satief, incluiu o elemento, enter incluiu o elemento, veículo, carro do João. E você vai jogando as suas informações lá dentro. E, cara, eu tenho uma cena aqui que, eu preciso criar uma categoria aqui de pós de som. O meu filme ele é muito, muito, muito focado no som na pós. Tudo bem, vou lá em design, category manager, vou lá, ou crio uma do zero, uma nova categoria, ou você pode duplicar a categoria, aqui duplicar a categoria, tá? Então, vou criar uma categoria aqui do zero, vou lá chamar ela de pós-som. Eu quero que fique para cima, para baixo, para cima. Quero mudar ela de lugar, quero deixar ela do lado do som. Vou lá na setinha, botei ela no som. E não quero mais. O meu som e o meu pós-som viraram uma coisa só. Eu quero dar um merge. Eu quero duplicar a categoria, eu quero deletar ele. Não virou, vou lá, deleta a categoria. Então, estava lendo a mensagem aqui, me perdi. Então, vocês aprenderam a fazer isso, entendeu que antes de começar um projeto, você tem que ir lá mudar para português as suas categorias e os seus script colors, o dia, noite, amanhecer, entardecer. Entendemos como preenche o cabeçalho da cena. Eu estou mostrando tudo, vocês não estão vendo nada, né? Então, vamos lá, vou de novo. Design. Aprendemos a trocar as categorias para português. Quero criar uma nova. Criar uma nova. ADs. Então, criei uma categoria nova. Quero mudá-la de lugar. Não tem problema. Subo, desço, boto ela do lado de onde eu quiser. Tá vendo que enquanto eu estou mexendo aqui ela está mudando de lugar automaticamente? Ó. Ela muda de lugar lá automaticamente. Posso duplicar a categoria. Entendi o que é o cabeçalho da cena. Aqui o meu cabeçalho da cena. Vou botar lá a cena, se é interior, se é exterior, qual é o set, se é dia ou noite, qual é a página. Vou botar a sinopse. Script page é a página onde está a cena no roteiro. Script day é o dia cronológico, se você quiser inserir. E aqui a gente pode botar outras coisas. Entendi o que é aqui meu universo de categoria. Quais são os meus elementos, como eu insiro o elemento. Figuração, 2 jovens. Enter. Aprendi a inserir. Aprendi a inserir o elemento. Poxa, quero ter a gestão do meu banco de dados, a gestão do meu elemento. Vou lá no breakdown, element manage. Tá aqui tudo que eu inseri no meu projeto, ele mora aqui. O veículo não tem mais carro do João e carro do Roberto, os dois são o mesmo carro. Vou lá no merge element e quero chamar agora de carro do João e não mais só carro do Roberto. Ok, virou uma coisa só. Carro do João
eu vou linkar com o espelho da arte, porque o espelho da arte sempre está lá na casa do João, não tem problema. Eu crio lá no link, preciso criar uma âncora, elenco, veículos, carro do João, vou criar âncora para ele, vou selecionar essa âncora, vou lá em arte, vou selecionar o espelho coberto, vamos supor que é isso. Vou inserir ele na minha lista de link de elementos. Vou aplicar todas as cenas. Ele me perguntou se eu tenho certeza. Eu tenho, eu aperto Enter. Acabou, tá lá linkado, tá? Então, a gente aprendeu hoje toda a parte básica do Movie Magic. A gente só precisa começar a aprender isso para alimentar uma análise técnica. Vocês começaram agora, né, a se identificar com o programa, entenderam o que é o programa, o que ele é. E, cara, assim, entendendo cada ferramenta, entendendo o que cada ferramenta te proporciona, o que você pode fazer com cada botãozinho, e não são muitos, nesse quesito, assim, as ferramentas são simples, são poucas, você pode fazer o que você quiser, tá? Então, assim, não é difícil, tá bom? Então, aí, Isaac, exatamente, achou que seria mais difícil mexer, né? Exatamente, é prática. E você praticando, cara, você nunca mais vai esquecer. É igual andar de bicicleta, é igual dirigir. Aprendeu a mexer, vai embora, nunca mais você esquece, tá? Então, eu queria perguntar o seguinte, como esse conteúdo, ele é mais denso, né? Ele é mais maçante, ele é mais cansativo, ele é 100% técnico. Eu queria saber se vocês querem que eu continue com o tema sobre o Movie Magic, né? Se eu continuo falando tudo sobre o Movie Magic e tal, mais 5 aulas, passando passo a passo sobre o que cada processo e cada parte do Movie Magic, sobre usar mesmo o Movie Magic em si. Então, eu queria pedir para quem quiser, comenta aí, por favor, na live aqui ou no Instagram, manda mensagem para mim, manda e-mail. Então, quem quiser saber mais sobre a ferramenta aí, me fala, trazer mais dicas e tal. Então, deixe um comentáriozinho, por favor, porque eu não sei se vocês gostam desse conteúdo mais denso. Agradecer super, super, super vocês ficarem aqui até agora. E queria propor para quem tem o Movie Magic aí, fazer esse roteirinho. Então, eu vou deixar esse roteiro na descrição da live, tá? Vou deixar ele disponível na descrição da live. Então, quem puder, quem tiver um tempinho, cara, tenta fazer só essa parte. Gente, vocês não precisam fazer mais nada para a gente começar, tá? E aí eu queria propor, e aí eu vou deixar, talvez, eu não sei ainda, mas talvez eu deixe a semana que vem inteira sem tocar no assunto do Movie Magic, para vocês terem um tempo para fazer essa análise técnica. Cara, são 14 páginas. Tu senta e faça porra em meia hora, cara. Não é difícil, não. Vai, foca. Eu quero que vocês aprendam a fazer isso de uma vez por todas, assim. Que vocês entendam que não é impossível mesmo e que vocês entendam a importância que isso tem na profissionalização de vocês, sabe? Na construção do projeto. Então, quem topar, cara, faz, pode me mandar e vai ser importante quem tiver já essa análise técnica pronta, estruturada, e aí eu vou seguir nesse mesmo roteiro, vou fazer ele bonitinho para as nossas próximas aulas do Movie Magic, tá bom? Que eu já estou vendo que a galera está respondendo aí o que quer, então eu vou seguir. Então, quem tiver ele já pronto, escaletadinho, vamos ver quem vai estar aí, com a análise técnica pronta, vai conseguir aproveitar muito mais as próximas aulas, que a gente vai entrar mais profundo em outras informações sobre esse software maravilhoso, saiu com ele. Esse software maravilhoso que eu amo com todo o meu carinho, que é o Movie Magic, e que, cara, uma mão na roda, não existe produção cinematográfica no mundo sem ele. Na verdade, existe sim, Portugal usa no Excel, que é um outro ponto também fora da curva que a gente vai falar, mas que assim, não tem como, não dá, é um tempo enlouquecedor, então é um super facilitador. Queria agradecer vocês mais uma vez, galerinha do YouTube, do Instagram, que passa pelo Instagram também, obrigada por estarem por aqui. Eu sou um achado, Felipe? Será? Será? Então tá. Então, gente, até a próxima. Fica ligado lá no Instagram, no Facebook, no YouTube.
curte aí o canal, marca o sininho para vocês serem sempre notificados quando tiver um novo conteúdo, beleza? Obrigada por ficarem aqui até agora comigo, obrigada mesmo. Um beijo e até segunda. Valeu, galera. Beijo.